Olá, boa tarde. Já não fazíamos as leituras de tarot há algum tempo e eu venho introduzir aqui eh, um novo lançamento de cartas, ehm, que se inspira também num novo projeto que eu estou a desenvolver, as 12 oficinas, que têm a ver com as 12 áreas de vida e, portanto, esta leitura abrangerá não só questões amorosas e afetivas, de um ponto de vista geral, mas também, especificamente, cada uma das áreas, das 12 áreas, digamos assim, de vida. E o que é que está a acontecer em cada uma delas. Portanto, basicamente é isso que irei aqui desenvolver, e começarei, obviamente, como sempre, por o signo de Áries, ou se preferirmos Carneiro, que é aquele que inicia o ano zodiacal, e começaremos então por fazer essa tiragem. Vou só aqui fazer o embaralhamento das cartas. E, portanto, irei fazer aqui a disposição em círculo. Ora, começamos aqui pela casa 1, casa 2. Não faço leituras reversas, portanto, temos que colocar aqui casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6, 7, 8, 9, 10, 11 e fecha com a 12. Ora bem, tentar aqui que seja possível perceber o que é que temos aqui então em termos de lançamento, tentar aqui aproximar, eventualmente ver se consigo aqui que fique mais claro. Ok. Hum, ok. Então, temos aqui, aliás, temos aqui fica mais claro o que temos aqui. Ora, muito bem. Começando então pela primeira linha, acho que fica mais fácil trazendo aqui. Portanto, a primeira carta, ou a carta 1, temos aqui o 5 de ouros, que é uma carta de dificuldade, e aqui temos a falar da imagem física ou da projeção da imagem física. Não será eventualmente estranho, não será estranho, digamos assim, aqui a situação, talvez assim, ok. Não será aqui estranho o facto de estarmos numa passagem, digamos assim, talvez aqui para ficar um bocadinho mais visível. Estamos aqui a passar uma fase complexa de transição, portanto, Plutão, que está a fazer a sua entrada em Aquário, saindo obviamente de Capricórnio, e tudo isto está a trazer uma grande transformação a nível das energias planetárias. Portanto, temos aqui uma transformação muito grande a nível da sociedade, também das próprias energias que têm existido até agora, para uma toada cada vez maior de liberdade. Nesse sentido, podemos dizer que, de facto, isso também está a influenciar aqui as casas dos signos e, portanto, a autoimagem, que é a casa 1, tem aqui em Áries um 5 de ouros, o que significa que durante este mês de março
essa projeção, essa necessidade de afirmação, que no fundo é a primeira casa e é a casa também do próprio regente do próprio signo, será ou trará aqui dificuldades económicas e financeiras e o fim de um ciclo, digamos assim. A casa 2, no entanto, que tem a ver com a parte económica, tem a Rainha de Ouros, o que significa que, não obstante em termos de projeção de imagem, será um mês complicado para Áries ou para Carneiro, a verdade é que, do ponto de vista económico, estará devidamente protegido. Já no que diz respeito à comunicação, temos aqui efetivamente um 7 de espadas, que é uma carta que também está muito ligada à energia de Gêmeos, e está na sua própria casa, na casa 3. No entanto, isto traz, obviamente, um ponto de vista da comunicação, aqui para Carneiro, no mês de março, algumas dificuldades de comunicação e de explicitação e algumas dificuldades que poderão também estar relacionadas a esta questão da própria imagem projetada não estar a ser mais viável, não é? A nível da casa 4, que é a casa de câncer e que tem a ver essencialmente com a nossa interioridade e com a nossa infância, temos aqui um pajem de espadas, que é também uma carta muito ligada a Gêmeos. Aliás, quer o 7 de espadas, quer o pajem de espadas, são duas cartas no seu pior e no seu melhor ligados, obviamente, a Gêmeos. É uma energia, no entanto, positiva, no sentido de ir à procura de algo e de trazer novidades. Portanto, haverá aqui uma grande transformação também desse ponto de vista. A nível emocional, vamos ter aqui novidades e uma tendência mental também para, no fundo, tentar transformar aquilo que são os sentimentos em algo mais objetivo, mais claro, digamos assim. De um ponto de vista passar, transmutar das emoções para o mundo do racional. Isto a nível aqui das emoções internas. Isto, o fundo do céu, passamos para o palco, que é a casa de Leão, onde temos um 10 de paus, que é uma carta de fogo, e que nos traz aqui uma energia de dificuldade, de carrego, de algum trabalho excessivo, o que significa que vai ser difícil aqui um arranque. Se virmos aqui o ciclo de fogo, não é? E se pensarmos aqui na casa 1, na casa 5 e na casa 7, aliás, e na casa 9, que está aqui o 6 de copas, temos efetivamente uma transição que passará por uma maior dificuldade do ponto de vista económico para uma evolução que levará finalmente a um 6 de copas, que não deixa de ser o voltar um pouco a velhas infâncias e relacionamentos que trazem alguma satisfação e que têm a ver com o passado. Relativamente, portanto, então, aqui à questão da afirmação dos filhos e da família, teremos então aqui alguns carregos, algumas dificuldades. Na casa 6, que é a casa do trabalho, temos a temperança. E a temperança, que é uma energia muito ligada, portanto, ao signo de Sagitário e que também tem a ver com a transmutação das energias, significa que a nível do trabalho teremos aqui desafios que obrigarão uma transmutação constante de energias, ou seja, o trabalho obrigará também a desafios aqui para Carneiro. Finalmente, ou de seguida, temos aqui o 10 de espadas na casa 7, o que significa que os relacionamentos chegarão ao fim, e talvez isto explique o eixo. Um 7, que é o eixo Carneiro balança, onde encontramos efetivamente, se calhar aqui a razão pela qual existe aqui uma dificuldade, ou seja, de um ponto de vista emocional de relacionamentos, vamos ter aqui o fim de uma relação. Relativamente à casa 8, que tem a ver com a parte da sexualidade e com a parte mais íntima, temos o sumo sacerdote, que é uma carta que tem a ver com as energias, ou o Hierofante, que tem a ver com as energias de touro, e significa que vai haver aqui uma grande estabilidade. Se pensarmos no eixo da vida, que é a casa casa 2 com a casa 8, encontramos aqui um grande equilíbrio de energias entre uma rainha de ouros e o Hierofante, ou seja, teremos aqui um casal de monarcas que procurarão evidentemente trazer aqui uma estabilidade neste campo do financeiro e do íntimo. Portanto, se por um lado temos a destruição da relação, por outro lado temos
o aparecimento de uma nova realidade poderá aqui trazer maior força para o carneiro. Relativamente aqui às viagens à universidade, à casa de Sagitário, temos o 6 de copas, que já tinha mencionado, e que acaba por trazer aqui na tríade de fogo uma certa estabilidade final e que vai trazer aqui uma energia renovada para novas atividades e descoberta de novas, digamos assim, experiências para carneiro. Já o ermita aparece-nos aqui na posição 10, o que significa que a nível de trabalho da imagem externa e da imagem no mundo, teremos aqui um trabalho reforçado de Áries. Relativamente ao Grêmio ou àquilo que é as relações com o mundo, teremos aqui um 9 de ouros, ou seja, temos aqui uma expansão, e relativamente àquilo que é a espiritualidade, temos aqui o 9 de espadas, que é uma carta de dor, de sofrimento e de espera de alguma transformação que não está ainda a vir. Mas se virmos o eixo contrário, que é aqui a casa 6 na temperança, poderemos ver aqui algum equilíbrio entre as duas situações. E basicamente é isto que eu tenho aqui para o signo de Carneiro para o mês de março.